Olá, seja bem-vindo. Aqui você confere as principais notícias para a vida do trabalhador e do cidadão que votou ontem para eleger os prefeitos, os candidatos ao segundo turno e os vereadores de todo o país. O Brasil cresce politicamente a cada eleição. Nessa edição especial do seu jornal, um panorama sobre o resultado das eleições e o que o eleitor brasileiro espera ver concretizado em cada município. Quais os desafios dos próximos governantes? A opinião dos movimentos sociais, blogueiros, jornalistas, trabalhadores do campo, da cidade. O seu jornal está no ar. Esta edição especial do seu jornal começa com as eleições no ABC. O prefeito Luiz Marinho, do PT, foi reeleito em São Bernardo do Campo, no primeiro turno. Marinho fez uma comparação das duas eleições das quais participou e destacou que a aprovação na cidade é resultado de muito trabalho. Em 2008 nós tivemos construído zero as eleições, na medida em que nós não governávamos a cidade há praticamente 2 décadas. E agora a força do governo, a força da realização do nosso governo foi a grande motivação, grande cabo eleitoral nessa disputa. A minha participação pessoal foi completamente diferenciada, na medida que em 2008 eu participei exatamente todos os dias, caminhando o dia inteiro, de manhã até a noite. E essa aqui nós tivemos que partilhar entre dirigir a cidade e as poucas horas de campanha. Então foi muito sacrificante do ponto de vista pessoal, de tocar as duas coisas, mas muito motivador e muito gratificante observar que a cidade tem uma grande aprovação para o nosso governo. Vamos ver agora o resultado das urnas de São Bernardo do Campo. O prefeito Luiz Marinho, do PT, foi reeleito com 65,79% dos votos válidos e vai continuar no comando do município pelos próximos 4 anos. Luiz Marinho vai governar com a maioria na Câmara Municipal. Dos 28 vereadores eleitos, 20 são da coligação partidária que apoia Marinho. O ex-presidente Lula participou do último evento da campanha em São Bernardo do Campo. Foi uma caminhada silenciosa no centro da cidade. Vamos acompanhar. A reeleição do Marinho é a possibilidade de São Bernardo continuar avançando, melhorando e dando condições de vida mais dignas para o povo de São Bernardo do Campo. Já está mais do que provado por tudo que foi feito em São Bernardo do Campo, que o Marinho, em 4 anos, fez o que não foi feito em 12 anos antes dele chegar à prefeitura. O Marinho fez um trabalho consagrador aqui em São Bernardo do Campo. Eu acho que quem diz isso melhor do que eu é um ex-prefeito como o doutor Maurício, que ele diz todo dia para mim que o Marinho, em 3 anos, fez o que ele não fizer em 12 anos aqui em São Bernardo do Campo. Só que você tem ideia, o Marinho fez mais casa em São Bernardo do Campo em 4 anos do que foi feito em 26 anos pela empresa estadual. Nós convidamos para estar conosco aqui no estúdio do seu jornal o Walter Venturini, que é diretor do jornal ABCD Maior. Olá, Walter, prazer te receber, viu? E aí, Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Muito bem, Walter. A primeira pergunta é a seguinte. Marinho foi reeleito, como a gente acabou de mostrar, com uma votação expressiva. Na sua opinião, o que foi mais importante nessa campanha? Foi importante a construção de uma nova forma de governar em São Bernardo e em toda a grande cidade da região metropolitana. São Bernardo é o segundo orçamento do estado, só perde para o orçamento da capital, mas mesmo assim tem sérios problemas sociais decorrentes do seu crescimento rápido. O município cresceu muito, tem hoje quase 1 milhão de habitantes, e o Marinho soube fazer uma parceria com o governo federal. Com isso, possibilitou na cidade surgirem grandes obras viárias na área da saúde e da educação. Essa transformação não existia antes em São Bernardo. Daí vem a sua grande aprovação e essa votação com mais de 65% dos votos. Walter, Marinho foi reeleito para mais 4 anos, mostrou claramente, como você mesmo disse, que a cidade de São Bernardo é muito importante no contexto hoje, politicamente, socialmente, dentro do estado de São Paulo. O que isso significa para o São Bernardense, para São Bernardo? Olha, São Bernardo, na verdade, como eu estava falando,
um município que cresceu de uma forma muito rápida, né, desde o final dos anos 60, 70 para cá, e a estrutura da prefeitura não acompanhou isso, não destinou serviços essenciais à população, né? Em 4 anos, como o próprio Lula falou agora na entrevista que foi mostrado, a prefeitura começou a atender essas demandas e criar novos serviços. Eu acho que o cidadão percebeu essa mudança, essa melhoria na qualidade dos serviços públicos e respondeu na urna. Muito bem. O Lula é da cidade de São Bernardo do Campo. Você acha que o fato de ele ser da cidade de São Bernardo do Campo, o apoio dele teve mais significado, mais relevância para a reeleição do Marinho? Olha, é evidente que o Lula, como figura pública, tem uma importância, mas eu acho que o cidadão, nessa hora, ele faz um balanço. Acho que muitos políticos, inclusive, subestimam a capacidade do cidadão de refletir, né? E acho que em São Bernardo a reflexão foi: esse prefeito conseguiu melhorar a cidade. Esse prefeito fez coisas, como o Lula falou, que em 20 anos não aconteciam aqui em São Bernardo. Lógico que o apoio de Lula é importante, mas acho que o balanço que o eleitor fez pesou também nessa escolha. Eu queria te perguntar sobre o desafio, porque o Marinho já passou 4 anos. Qual será o principal desafio do Marinho para os próximos 4 anos? Eu acho que o Marinho, na sua primeira gestão em São Bernardo, teve algumas dificuldades, porque na primeira eleição ele não conseguiu de imediato uma maioria na Câmara Municipal. Né? Ele levou 1 ano para construir, para negociar, até que ele pudesse, de fato, desenvolver uma administração que possibilitou essas mudanças. Agora, nesse segundo governo, ele tem uma maioria folgada na Câmara, né? De 28 vereadores, 20 fazem parte da base de sustentação do prefeito. Eu acho que agora ele pode desenvolver um novo salto à cidade, né? A integração de São Bernardo, no que se diz respeito ao transporte viário em São Paulo, é muito importante. O Marinho está conseguindo, inclusive, se relacionar de uma forma civilizada com o governador Geraldo Alckmin, conseguiu já avançar os planejamentos por a primeira linha do metrô fora da cidade de São Paulo vai percorrer São Bernardo. Eu acho que isso é o que pode trazer essa percepção. O Marinho disse durante toda a campanha que vai governar os 4 anos e pretende entregar essa cidade ao final desse período com uma mudança muito grande. Muito bem. O Walter está conosco, vai continuar conosco, já falou sobre São Bernardo, e agora nós vamos acompanhar, Walter, o resultado de Santo André, o que aconteceu nesse primeiro turno. Sim. Pois bem, em Santo André, a eleição no primeiro turno acabou levando a disputa também para o segundo turno, entre o PT e o PTB. Em Santo André, quem saiu na frente foi o petista Carlos Grana, que obteve 42,85% dos votos válidos e vai disputar o segundo turno com Aidan Ravin, do PTB, que obteve 37,23% dos votos válidos. A diferença entre Carlos Grana e Aidan Ravin é de 5,6%. Em Santo André, a maioria dos vereadores é do PT, com 5 representantes. Em seguida, vem o PTB com 4, seguido por PMDB, PTdoB, PDT e DEM, com 2 vereadores cada um deles. O candidato do PT à Prefeitura de Santo André, Carlos Grana, está reunido neste momento numa plenária com apoiadores e vereadores para decidir os rumos da campanha. O atual prefeito de Santo André e candidato do PTB no segundo turno das eleições, Aidan Ravin, não teve compromissos durante o dia. Hoje à noite, Ravin se reúne com a coordenação de campanha para definir as estratégias para o segundo turno. Walter, o que você poderia dizer a respeito das eleições de Santo André que se encaminharam para o segundo turno? A gente estava agora falando de São Bernardo, onde o prefeito Marinho soube fazer uma parceria e trazer recursos para a cidade. Em Santo André, aconteceu o contrário. O município tinha uma série de obras iniciadas em parceria com o governo federal e o prefeito Aidan Ravin não conseguiu dar essa continuidade, não conseguiu, mesmo sendo de um partido como o PTB, que é da base do governo federal, fazer uma relação que pudesse que essas obras continuassem, prosseguissem. Aidan, antes de ser prefeito de Santo André, era vereador na cidade na primeira gestão. Me parece que não teve a maturidade política de saber construir uma relação favorável com o governo federal.
não construiu e também não construiu com o governo do estado. Ficou só num namoro que não trouxe para a cidade investimentos que mudassem o município. O candidato petista, o Carlos Grana, chegou a estar atrás de Aídan Ravin, mas abriu uma diferença nas últimas semanas. O que é que mudou para que isso acontecesse? Eu acho que uma coisa que pesou muito é que o PT em Santo André, nas últimas semanas, começou a fazer uma campanha muito mais militante. Isso teve um auge com um comício na cidade que contou com a presença do Lula. Eu acho que esse elemento deu uma disposição, e aí quando você fala em campanha, por mais que os marqueteiros e as grandes estruturas de campanha tenham se desenvolvido no país, ainda a militância partidária, e isso o PT ainda mantém, é que conta, aquele que vai para a rua conversar, ganhar o voto do seu vizinho, do seu amigo e de quem lhe puder conversar. O PT conseguiu fazer isso nas últimas semanas, nos últimos dias inclusive, e o Grana conseguiu fechar o primeiro turno em primeiro lugar, uma coisa que é muito rara no Brasil, um prefeito que vai para a reeleição, perder a eleição, ficar em segundo lugar. O Aídan conseguiu isso, ele ficou em segundo lugar e o adversário, que é o jovem sindicalista Carlos Grana, conseguiu sair em primeiro lugar, uma boa vantagem. No corpo a corpo, que você acha que vai ser definida essa segundo turno das eleições em Santo André? Ou você vê uma outra perspectiva de atuação dos candidatos? Eu acho o seguinte, Santo André, assim como todas as cidades da região metropolitana, a campanha se faz mais na rua. É diferente da capital, por exemplo, onde você tem um horário eleitoral, né, que é uma coisa que pesa muito. Na região do ABCD não tem esse horário eleitoral televisivo. Alguma coisa em rádio aqui e ali, mas muito pouco. Então o que conta é a campanha na rua. Muito bem. O Walter está conosco conversando a respeito das eleições que aconteceram em todo o país, especialmente agora São Bernardo e Santo André. São Bernardo com Luiz Marinho reeleito para mais 4 anos. E temos em Santo André o Carlos Grana do PT e também Aídan Ravin. Depois a gente volta com mais informações das eleições no ABC. Esta edição especial do seu jornal ainda tem muito mais. A opinião dos trabalhadores dos movimentos sociais. Vários entrevistados estarão aqui com a gente para avaliar os resultados dessas eleições e os desafios dos próximos governantes. Mas antes, a gente quer te agradecer, Walter, pela gentileza de estar conosco e falar sobre essas duas cidades importantes do ABC, São Bernardo e Santo André. Boa noite para você, viu, Boa noite, Walter? eu que agradeço, Ribeiro. Eu que agradeço, Walter. O seu jornal também conta com a sua participação. Ligue para a gente, você pode ligar e opinar, dizer o que você pensa a respeito desse momento importante e democrático no nosso país. 0800, e é de graça, hein? 0800 60 44 888. Eu vou repetir para você. 0800 60 44 888. Estou te esperando aqui. O seu jornal especial desta segunda-feira, dia 8 de outubro, está trazendo todas as informações a respeito das votações que aconteceram neste domingo. É importante dizer para você que a sua participação sempre foi vital para redemocratizar esse país e para mantê-lo dentro do que nós desejamos. O seu jornal vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações dessas eleições para prefeito e também vereadores em todo o Brasil. Fica aí que a gente volta já já.